Queridos, quantos aqui podem prever o futuro? Ninguém. Nem se houvesse uma necromante aqui dentro, ela poderia prever corretamente o futuro. O que será dos nossos filhos? Vocês sabem o que vai acontecer com os filhos de vocês daqui a 10 anos? Com os seus, você sabe? Tampouco eu, com os meus que já estão indo para a fase adulta. Mas você pode falar como muitos cristãos falam e dizer assim: eu profetizo, eles serão uma bênção. É bom nós profetizarmos, é bom nós abençoarmos os nossos filhos. Mas só essa palavra que sai da nossa boca não garante muita coisa. Em vários lugares e igrejas, onde se usam constantemente esses chavões, e você escuta todo o tempo, lá, assim como aqui talvez, tem mães clamando e gastando muito tempo em oração, desesperadas, ou porque os seus filhos estejam nas drogas, ou porque estejam presos. Eu não sei se vocês sabem que em algumas penitenciárias do Brasil, 70% dos que estão lá estiveram em alguma igreja evangélica. E os seus pais estão lá. Isso é de chorar. Você sabe o que vai acontecer com o seu filho? Tem noção? Ou vai engrossar as fileiras desses pais que estão calejando os seus joelhos e orando, mas que durante muito tempo usaram esse chavão? Eu profetizo. É muito bom falar essas coisas. É muito bom estender a mão e profetizar e dizer para os filhos: vocês serão uma bênção. Assim como os patriarcas fizeram, abençoavam. E aquilo não foi suficiente para que os seus filhos fossem boas pessoas. Temos colocado a nossa responsabilidade atrás da religião, atrás de movimentos chamados espirituais. Esta semana eu li uma reportagem, está aqui, muito triste, de um garoto chamado Eric Peter Verberg. Ele, com 17 anos, cometeu suicídio. Ele disse que vivia como dentro de uma caixa, ele não sabia se era homem ou mulher. Ele sabia que não era homossexual. Um dia antes de fazer os exames para mudança de sexo, ele cometeu suicídio. Um garoto de 17 anos. Tem uma constatação. Nós, pais, não estamos preparados para ajudar os nossos filhos. É duro nós ouvirmos isso. Nós não estamos preparados para ajudar os nossos filhos. A minha pergunta nessa noite é a seguinte: quem vai ajudar a nossa geração a ter um encontro com Jesus, um encontro genuíno? O texto que lemos diz assim: vinde a mim. Só um cristão pode levar uma pessoa a conhecer a Jesus.
E Jesus sabe desde aquela época que a humanidade está cansada. E o meu desafio nessa noite não é motivar a vocês a falarem de Jesus para os filhos de vocês. Essa não é o meu desejo nessa noite. Mas o meu desejo é desafiá-los a viver como Jesus deseja que nós vivamos, sem um estereótipo da religião, sem essas proclamações que nós fazemos e que não têm dado resultado durante a história. Será que nós estamos preparados para responder às questões que afligem o homem de hoje? Será que estamos preparados para responder aos abusos da internet, às violências domésticas, à violência urbana? Esta semana lá no Brasil, um cara levou um golpe de 115 mil reais comprando um carro. E depois a golpista passou uma mensagem, e vocês vão reconhecer a frase dela como um estereótipo da religião, dizendo o seguinte: eu vi que você é um bom cara, eu vou orar por você. Alguém que frequenta o mesmo lugar que nós frequentamos. Porque a ética cristã que tem sido pregada nas igrejas não é a do Evangelho, mas é a da prosperidade, é a do positivismo, é a de que tudo posso, quando a nossa família está escorrendo por entre os nossos dedos. Questões como o alto índice de egoísmo do ser humano hoje, o alto índice de vaidade, de frustrações, o mundo onde o trivial, o simples, já não basta mais. A época do conga, do quichute, não cabe mais no pé de um filho de uma pessoa pobre. Tem que ser um Nike, nem que seja roubado. E o nosso discurso é apenas religioso, enquanto a prática de muitos religiosos é uma prática mundana e perversa. Oxalá ninguém aqui tenha uma prática mundana e perversa. Eu não sei de ninguém aqui que tenha essa prática, mas se tem, o autor da vida sabe. E se você tem, o Senhor Jesus sabe. Eu não sei. Até quer dizer que eu não gostaria de saber se houvesse. Traz alívio para mim. O que fazer diante dessas questões? Diante desse texto, eu consigo perceber 3 direções para que nós possamos mudar, para que possamos entender algumas coisas. A primeira coisa, quando Jesus diz: vinde a mim, é preciso que você, estejamos indo a Ele primeiro, para depois levar alguém. Para depois levar o meu filho, a minha filha, o seu filho, a sua filha. É preciso primeiro ir a Ele. Eu preciso reconhecer que eu também, que você também estamos cansados e sobrecarregados. Pensemos um pouco no ambiente que esse texto foi escrito no capítulo de número 11. Esse capítulo 11 começa com os discípulos de João Batista fazendo uma pergunta
para Jesus, dizendo: será possível, será este o Jesus que nós estávamos esperando? E Jesus responde a esses homens dizendo: anuncia a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Então, Jesus começou a falar da pessoa de João Batista. E ele diz para aquele grupo que estava ouvindo: eu enviei alguém totalmente diferente, fora dos padrões. E aí ele faz a comparação de gerações da sua época e diz o seguinte: vocês são como meninos. Vocês estão comparando João com o demônio, estão dizendo que eu estou vivendo no pecado porque eu como e bebo. E porque João não comia nem bebia, João Batista, vocês estão dizendo que ele tem demônio. E ele diz: vocês religiosos são uma geração de meninos. E é para esse grupo, essa geração de meninos, que Jesus está dizendo: vinde a mim. Antes de determinarem, de desejarem, de buscarem, de quererem alcançar alguém, alcancem a mim primeiro. E me deixe alcançá-los. Em seguida, Jesus condenou todas aquelas regiões que estavam rechaçando o seu poder. Ele diz: ai de ti, Corazim. Porque se em ti tivessem sido realizados os milagres, tivessem ocorrido, vocês já teriam se arrependido. E esse povo aqui não se arrepende. E aí ele chega no ponto e diz assim: Senhor, eu quero te dar graça por causa dos pequeninos. E a esses que eu quero revelar quem eu sou e o meu Evangelho. No verso 27, ele diz assim: tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e a quem o Filho o quiser revelar. Eu quero te falar uma coisa séria nessa noite. Se Jesus não revelou o Pai para você, você ainda não foi a Ele. 3 coisas são importantes nesse versículo. Ele diz: tudo foi entregue a Jesus pelo Pai. Sua família, seus negócios, sua casa, tudo foi entregue a Jesus pelo Pai. A segunda coisa, o texto diz: ninguém conhece a Jesus, somente o Pai. E a terceira coisa que o versículo diz é: ninguém conhece o Pai, senão Jesus, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E aí Jesus faz um convite para esse povo e diz assim: eu quero, vinde a mim. Esse vinde é acompanhado de 3 coisas. A primeira coisa é reconhecimento de quem nós somos. Jesus já havia dito: vocês são uma geração de meninos sem discernimento. A segunda coisa que precisamos é o reconhecimento de como nós estamos. Eu não sei como você está, eu sei como eu estou. Mas você não pode me enganar. Você também sabe como está. E como Jesus conhece todas as coisas, Ele também sabe. E a terceira coisa desse verso é a disposição de entrega. Vinde a mim.
Você está disposto a ir a Ele e a se entregar a Ele? Disposição. Por isso, se eu quero que outros venham a Jesus, a primeira coisa que eu preciso é ir a Ele. Vinde a mim. A segunda coisa que o texto diz assim: tomai. Esse é o segundo aspecto. Eu preciso aceitar a proposta de Jesus. É como se eu fosse um patrão e oferecesse um emprego e a pessoa viesse e eu dissesse assim: faça isso. E ela diz para mim: eu não quero isso. Jesus, então, aqueles a quem ele convidou, chega para ele e diz assim: vinde a mim. Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. Parece uma boa proposta eu entregar todo o meu sofrimento, todo o meu fardo, toda a minha carga e entregar para Jesus. A língua portuguesa, ela às vezes nos trai quando ela faz a tradução desse texto. O tomai aqui não é alguma coisa de uma permuta apenas. Essa palavra, ela traz a ideia de levantar, carregar diariamente alguma coisa. Jesus está dizendo, eu vou traduzir o que isso quer dizer em grego. Ele está dizendo assim: leve sobre você o que eu sou. Repita comigo. Leve sobre você o que eu sou. Jesus está fazendo esta proposta. Tem a ideia de carregar diariamente aquilo que Jesus é. No capítulo 10, no verso 25, Jesus havia dito assim: basta ao discípulo ser como seu mestre. E é isso que ele está repetindo aqui. Leve sobre você o que eu sou. E é por isso que Paulo, quando entendeu, ele disse assim, que Cristo estava sendo formado nele, não que ele havia alcançado a perfeição, mas ele prosseguia para isso. É necessário que quando eu tomo o jugo de Jesus, eu estou dizendo assim: eu estou tomando o que tu és. Isso é aceitar a ideia de que Jesus está sendo formado em nós. Há uma diferença entre tomar e aprender, e é por isso que Jesus separou as duas palavras. Primeiro ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, diariamente leve sobre si aquilo que eu sou, quem eu sou, como eu faço, da forma que eu ajo. Leve sobre si a minha pessoa, o meu caráter, a minha personalidade. Me leve em todos os lugares por onde você estiver indo e você vai provar que eu sou leve, que eu resolvo todas as questões, que há paz em mim, que há graça em mim, que eu transbordo. E quem toma Jesus, passa para a segunda etapa, por um aprendizado. Ele diz assim: aprendei de mim. Primeiro ele faz o convite: vinde a mim. Depois ele diz assim: me coloque sobre você tudo que eu sou, você seja. Em seguida ele diz assim: aprendam de mim. Capítulo 12 em diante, ele vai começar a falar que tipo de aprendizado é esse. E o primeiro, ele conta a história de Davi pegando o pão da proposição e comendo num dia, entrando dentro do santuário.
E os religiosos da época estavam preocupados com a questão do sábado. E no verso 7 ele diz assim: mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocausto. O primeiro ensino que ele coloca é: eu quero que vocês entendam que eu sou extremamente misericordioso. Eu desejo que vocês aprendam da misericórdia. A misericórdia é maior do que a minha razão. A misericórdia é maior do que a minha religião. A misericórdia é maior do que eu estou certo. É por isso que eu estou fazendo isso. A misericórdia é maior. Ela vai além. E ele diz: hajam com misericórdia e não com juízo. O segundo ensino vem logo em seguida, do verso 9 ao verso 14, quando ele vai falar da mão do homem, da mão ressequida. Ele diz no verso 12 o seguinte: ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Ele diz assim: sejam pessoas que façam o bem. Morreu essa semana um dos grandes cientistas que o mundo conheceu. Qual o nome dele? Stephen Hawking. E todo mundo parou naquela questão quando ele disse que Deus não existe. De fato, não existe na visão humanista, porque Deus é. Aleluia. As coisas que existem, elas acabam. E Deus nunca Aleluia. Se acaba. E quando Ele está nos ensinando, Ele diz assim: sejam pessoas que façam o bem. E todo o bem que aquele homem fez à humanidade foi achincalhado por causa de uma declaração mal dada por ele. Muitos pastores, muitos evangélicos saíram na internet: o cara agora vai ter um encontro com o capeta. Parem com isso. Mateus 10, 27 diz assim: o que eu vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que eu vos digo aos ouvidos, proclamai do eirado. Jesus estava separando o povo e dizendo assim: estou dizendo só para vocês, faça o mundo conhecer que eu sou bom. Aprendei de mim. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A terceira coisa que o Senhor coloca para nós nessa noite, dentro desse tópico: aprendei de mim. É que Jesus quer que aprendamos o princípio da justiça. Em seguida, no verso 18, ele diz assim, verso 20, ele diz assim: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no verso 18, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Que juízo é esse? Verso 19, ele diz: não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fomega. Jesus está dizendo o seguinte:
todos podem ser recuperados. Não há ninguém que tenha fôlego de vida, por pior que seja, que não possa ser recuperado. O juízo dele é esse. Não é o juízo condenatório da religião. Não é o juízo condenatório da minha razão ou da sua razão. Jesus quer que aprendamos o princípio da justiça, e o princípio da justiça dele é esse. Todos podem ser recuperados. Ele não esmaga a cana quebrada e nem apaga o tição que fumega. Está ruim, ele pode consertar. Está indo mal na sua casa, ele pode endireitar. A sua situação não está boa, ele pode dar um jeito. A quarta e última coisa que precisamos aprender no que diz respeito ao texto está do verso 23 ao 37, quando diz que nossos atos devem ser tão verdadeiros quanto as nossas palavras. E vem o texto em que ele fala sobre de toda palavra frívola o Senhor pedirá conta. E fala sobre o fruto, sobre a árvore boa e o fruto bom, a árvore má e o fruto mau. Eu gosto do encerramento desse texto, quando ele fala que ele vai pedir conta de toda palavra frívola. Se você encostar a mão nessa lâmpada, você vai perceber que ela é fria. Se nós tivéssemos uma lâmpada de oxigênio aqui, encostássemos a mão, perceberíamos que ela é quente. O que acontece é que essa lâmpada tem um gás aí dentro, a gente chama de neon, em grego é argon. A única função desse gás é atrapalhar a ação do oxigênio para que a luz não aqueça. Essa palavra em grego é essa palavra usada por Jesus. Jesus está dizendo, qualquer um que serve para atrapalhar, qualquer palavra que serve para atrapalhar, será levado em juízo. Qualquer palavra que eu disser, que você disser, a respeito do seu irmão, do seu vizinho, do seu marido, do seu amigo, do seu inimigo, será levado a juízo. Eu tenho muitas palavras que serão levadas a juízo. Eu tenho absoluta certeza disso. Eu tenho consciência. Jesus, ele nos ensina aqui que os nossos atos devem ser tão verdadeiros quanto as nossas palavras. E o meu ato é de arrependimento pelas palavras que eu disse. Vinde a mim, me coloque sobre você. Para onde você for, eu quero ir. E para onde eu estiver indo com você, você estará aprendendo sobre a minha misericórdia, sobre a minha bondade, sobre a minha justiça e sobre a palavra certa colocada em bandejas de prata. Esse é o convite. O único jeito do meu filho, dos nossos filhos, nos olharem é quando eles perceberem que sobre nós está Jesus e o seu ensino. É a única garantia que eu tenho para oferecer a eles o mesmo Deus que eu sirvo, o mesmo Deus que eu amo.
eles só poderão ver a Jesus sobre mim, não fora de mim. Se Jesus estiver fora e a religião somente estiver aqui dentro, eu posso clamar como clamam alguns com chavões, eu profetizo, e não vai adiantar nada. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso e disse assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém. Algumas pessoas falam assim: eu não olho para ele, não. Olha para Jesus. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina assim: olhe para mim, para que você possa ver a Jesus. Quando alguém vier e te disser: mas eu não vou olhar para fulano porque ele dá mau testemunho. Então olha para mim, camarada. Bata no peito. E diga assim: seja como eu sou em Cristo. Tenha coragem. Lembre-se que eu disse que quando nós o tomamos, nós reconhecemos quem nós somos e pedimos perdão. Assim como eu fiz agora há pouco, palavras que eu não deveria ter dito. O Espírito Santo do Senhor vai te incomodar todas as vezes que você ler esse texto. Repita comigo: vinde a mim. Repita comigo: tomai sobre vós. Aprendei de mim. Amém. Fecha os seus olhos, Pai. Nos pomos diante do Senhor e reconhecemos que os homens aí fora, os nossos filhos dentro da nossa casa, os nossos familiares, precisam ver o Senhor sobre nós. E precisam ver o Teu ensino em nós, com a nossa prática, Senhor. Nos ensine isso que aprendemos nessa noite, no nome de Jesus. Os que querem isso, digam amém. Amém. São poucos ou muitos? Os que querem isso, digam amém.